Queria contar uma outra coisa para você, Wagner, que eu falei pro Saulo, mas né, quando eu expliquei para ele, ele pensou que eu estava projetado, mas eu não estava projetado. Que um dia eu acordei, estava dormindo do lado do meu sobrinho para fazer, do meu sobrinho não, do meu filho, para fazer ele dormir. Daí dormi do lado dele. Quando eu acordei na madrugada, eu levantei assim da cama e vi que ele estava sentado na cama, mas dormindo. E quando eu olhei na cama dele, ele estava deitado. Então, só que eu não saí do corpo, porque eu vi o espaço da cama, eu não vi meu corpo, não tinha nada. Então, eu posso dizer que foi uma clarividência isso, né? Clarividência, com certeza. Uma clarividência. E assim, é muito engraçado que ele estava dormindo, o espírito dele estava dormindo também, não estava acordado. Estava inconsciente fora do corpo. É. E nossa, foi muito engraçado ver ele sentado e dormindo ao mesmo tempo. Daí depois eu deitei e dormi. Eu, quando era adolescente, eu dormia numa cama beliche, na cama de baixo, meu irmão do meio dormia na cama de cima, né? E aí, uma noite, eu saí rolando pelo lado esquerdo, né? Flutuei mais ou menos na altura da cama de cima, onde o meu irmão estava dormindo. Eu olhei para ele, a cabeça astral dele estava para fora, cara, por cima do corpo, e ele inconsciente. Ele estava Caramba, fora meu. do corpo, um pouco acima, eu fora completo, vendo ele, e ele inconsciente. E ele é o irmão evangélico que não acredita em nada. E ele estava com a cabeça astral para fora, só que inconsciente. Entendi. Quando a gente é mais novo que nem criança, esse caso foi do meu filho de 5 anos, as crianças têm mais facilidade da saída? É por dois motivos. O primeiro é psíquico, né? A criança ainda não está condicionada com o plano material igual o adulto. O adulto tem boleto para caramba para pagar, É, relacionamento humano, preocupação de trabalho, de família, que aterra a pessoa, são os interesses materiais naturais da vida. A criança, até os 7 anos, ela vive uma coisa mais lúdica no imaginário dela, nas brincadeiras, ela ainda não está totalmente encaixada para manter a mente presa, né? Dos 7 anos em diante, lentamente ela vai sendo acondicionada culturalmente pela educação para ser um ser humano da Terra. Então, até 7 anos, uma criança tem a aura mais solta do que um adulto. Agora, nem sempre o que a pessoa vai narrar é verdadeiro, porque a criança mistura muito no imaginário, né? E aí fica sim. difícil filtrar. O outro ponto, que já era falado desde o ocultismo antigo, é que quando uma criança nasce, que o espírito renasce num corpo infantil, dos 7 chakras principais, tem 2 que funcionam a pleno vapor desde o nascimento. O topo da cabeça para o cérebro e a cabeça crescer, e a base da coluna, que é para o corpo crescer. São os 2 que estão top, 100%. O chakra frontal está funcionando parcialmente até o 2º mês de vida. Por quê, ô semente? Porque o bebê não enxerga direito no primeiro mês. Do Sim. 2º mês em diante, a atenção vai sendo chamada para fora pelo movimento, e a visão dela melhora, o chakra frontal começa a funcionar integralmente. O chakra laríngeo, quando ela começa a tentar se comunicar, a falar. Antes, ela não tinha essa expressão. Tentando falar, a energia da garganta começa a florescer. O chakra cardiorrespiratório, ele funciona parcialmente. Quando chega no 3º ano de vida da criança, até 3 anos, a criança é egoísta. Ela toma o biscoito do outro, o pai e a mãe é só dela. Do 3º ano, meio em diante, ela começa a sociabilizar. Ela divide o biscoito com a outra criança. Ela começa a ter noção de espaço e relacionamento. Aí o chakra cardiorrespiratório começa a funcionar 100%. O chakra umbilical, se você pesquisar bem, entre o 4º e o 6º mês da criança é quando o sistema de digestão dela está pronto, né? O sistema digestório. Aí ela fica até o leite materno esses meses, e depois é que ela começa a consumir sólido, quando o sistema de digestão está pronto e o chakra umbilical começa a bombar 100%. O último chakra que ativa é o chakra geniturinário, o chakra sexual. Eu não estou falando do chakra do baço, o chakra esplênico, porque ele é um chakra secundário, que muita gente gosta de falar nele, para não falar da parte sexual. Eu estou pegando os chakras principais. Tem um no baixo ventre, que é o geniturinário, não é só sexual, ele também cuida das vias urinárias, e mesmo que a pessoa não faça sexo, semente, ela precisa fazer xixi. Então, não tem como tirar esse chakra daí. É um chakra vital. Então, ali no gênito urinário, até 4, 5 anos,
as crianças brincam juntos sem sequer perceber diferença. É entre o 5º e o 7º ano que parece que o instinto, os hormônios começam a fluir de um jeito e o menino e a menina começam a apresentar características e pulsões hormonais e sexuais instintivos. Por exemplo, eu posso dar o exemplo como menino que eu fui. Menino, 6, 7 anos, olhando para a perna da professora e não sabendo por que estava olhando. Puro instinto. Isso, antes dos 5 anos, pode até acontecer, mas é bem menos. Isso é entre o 5º e o 7º ano que está fermentando ali esse chakra. Ah, entendi. Então, por isso que o ocultismo fala que um espírito só está totalmente reencarnado no 7º ano, semente, que é quando o último chakra dá o start. Então, de 7 anos para trás, a aura da criança está mais solta e a possibilidade de saída do corpo é maior do que do adulto. Legal, legal. Mas quando tem essa saída, quando as crianças têm essa saída no corpo, tá? Nessa projeção, pelos casos que você já viu, elas chegam a ir para outros lugares e tem alguém para guiar essas crianças? Depende. A criança às vezes fica flutuando sobre o corpo, como os adultos, às vezes sonhando com as coisas infantis. Às vezes, algumas, durante a saída, retoma a forma anterior da encarnação como adulto, cara. Nossa, isso aí é muito louco, hein? É porque ela está pouco tempo ligada à matéria. Isso acontece até com certa frequência. Às vezes, durante a saída, um mentor, que às vezes era um colega dela antes dela reencarnar, pega ela e leva e depois traz. Varia muito, mas a criança se solta bem mais fácil. Nossa. Então, o que você falou, ela pode estar projetada ali na forma de um adulto e o corpo dela como criança. A forma que ela tinha antes, eu entendi. Isso é mais comum do que se pensa nos primeiros anos de vida da criança. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Vamos lá. Grande Alexandre aqui mandou uma. Wagner, qual dica que você daria para desenvolver mais a clareza mental, intuição até a clarividência com o tempo? Trabalhar os 2 chakras da cabeça, semente. Pulsação de luz clarinha, principalmente no frontal, porque ele está falando de intuição e clarividência. Todo dia, como se fosse um solzinho aqui, sabe? Fazer disso uma disciplina, mas que não seja só para ele desenvolver isso, que seja uma coisa integrada em que os chakras dele pulsem com tranquilidade, sem forçar a barra, num processo gradativo. Semente, uma pessoa vai fazer musculação, a musculatura dela não vai crescer da noite para o dia, vai levar a mesma coisa, os chakras levam um tempo até abrir. Então, a pulsação de luz de dentro para fora com calma, pela vontade da pessoa, é o que melhor amplia a intuição, clarividência e dá mais clareza, não somente na saída, mas no dia a dia, aqui dentro. Porque, semente, como é que a pessoa vai estar lúcida fora do corpo se ela não está lúcida dentro do corpo? Uma coisa leva a outra. Então, a pulsação de energia nos chakras da testa e o coronário, todo dia um pouco, durante um tempão, ao longo dos anos, vai lentamente ampliando a aura da cabeça e favorece isso que ele está buscando. Legal.